Fala galerinha, esse é mais um Money in the Box. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o review definitivo da MT-03. Por que tanta gente é apaixonada por essa moto? Será que ela vale mesmo a pena? Lembre de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais dos nossos vídeos. 321 cilindros cúbicos impulsionam a paixão, a curiosidade e a vontade de brasileiros em conhecerem essa moto. A MT-03 tem surpreendido pessoas por onde passa e sempre gera aquelas perguntas: será que essa moto vale a pena? Como é o consumo? Será que ela é uma 700 cilindradas? Pois é, pessoal, muita gente confunde o tamanho dessa moto justamente por conta do seu perfil esportivo. A MT-03 herdou várias características da R3, que também é uma moto excelente. Por serem muito próximas e irmãs, inclusive, terem o mesmo motor e outras características, essas motos fazem com que a curiosidade das pessoas seja despertada mais e mais. A elasticidade do motor, trazendo uma moto mansa, tranquila de conduzir em baixas rotações, pode trazer a errada impressão que essa moto não tem força, isso mesmo. Mas basta que você torça o cabo, acelere um pouco, para perceber que ela tem muita força. A MT-03 tem um torque magnífico e o maior da sua categoria. Em altas rotações, o escape da MT-03, mesmo original, faz um lindo som que ressoa pelo ar e impressiona a todas as pessoas que passam. O som do motor é moderado, não é irritante, agrada a todos os proprietários, mas realmente algumas pessoas sentem que precisam de um pouco mais. E na hora de colocar um escape esportivo, o seu custo chega a beirar os R$2.000. Isso mesmo. Encontramos escapes esportivos entre R$600 e os R$2.000. Tudo depende do bolso e da vontade daquele que quer fazer essa modificação. Os acessórios de fato são uma questão à parte. Por essa moto ter um lançamento internacional muito vasto, é possível importar vários acessórios, inclusive feitos exclusivamente para esse tipo de moto, tanto a R3 como a MT-03, mas no Brasil não há uma linha de acessórios vasta para essa moto. Então, caso você queira, você terá de fazer a importação ou contar com aquelas pessoas que já o fizeram. E o consumo? A MT-03 faz de 15 a 25 km por litro. Tudo depende das características da sua cidade e do piloto. Se a cidade for pequena, se você tiver que parar e acelerar constantemente, você vai perceber que a MT-03 vai consumir bastante. Ela pode chegar de fato aos 15 km por litro se você conduzir de forma agressiva em uma cidade pequena. É lógico que sua cidade, caso permita, caso você tenha vias longas, caso você tenha uma estabilidade, uma segurança para manter uma velocidade, a moto pode chegar até os 25 km por litro facilmente. Tudo depende da forma que você conduz, mantendo-a abaixo de 7.000 giros e fazendo as mudanças de marcha conforme manda o manual. Mas o fato é que o consumo pouco importa depois que você começa a pilotar essa moto. O seu desempenho, a forma como você alcança as velocidades de modo rápido, faz com que você não ligue para esse tipo de quesito. Quem faz a aquisição da MT-03 aprende rapidamente que não existe almoço grátis. Existe sim um custo de manutenção um pouco mais elevado do que aquelas motos de 250 cilindradas comuns. Começando pelos pneus, que podem chegar a R$900, isso faz com que as pessoas se assustem um pouco, mas a MT-03 não tem essa proposta de ser usada por motoboys no uso diário. Ela é uma moto feita para aquelas pessoas que buscam esportividade, lazer, ou quem sabe uma ida ao trabalho e o retorno à sua residência, mas nada como viagens constantes e colocá-la para trabalhos intensos no trânsito das capitais. A relação, por exemplo, pode ultrapassar os R$600. Algumas pessoas relatam que ela chega a R$800. Por isso, essa moto exige cuidados, do mesmo jeito que uma 600 cilindradas exigiria. Manutenção constante, periódica, lubrificação, aperto da corrente, enfim. Isso não quer dizer que a moto te dê trabalho.
Isso é simplesmente zelo, preocupação, coisas que podem permitir que a durabilidade dos seus itens seja estendida e permita que você tenha ainda mais tranquilidade ao utilizá-la. Se você conseguir manter a corrente corretamente lubrificada, apertada, se você conseguir manter os pneus calibrados e tomar os cuidados esperados para esse tipo de moto, talvez nem tenha tanto custo assim. É lógico, pessoal, que tudo que se usa traz uma responsabilidade, um desgaste, e isso deve ser zelado, independente da moto que você tenha. Pilotar uma moto sem essas condições faz com que você tenha uma arma nas mãos. O custo com a relação dessa moto pode chegar a R$800. Isso faz com que algumas pessoas tenham a concepção de que essa moto é cara, que o custo dela é elevado. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que ela não é feita para uso em trabalho direto com o trânsito. Se você precisa rodar aí 10 mil quilômetros diários, isso vai ser um problema para você. Mas se você roda bem menos do que isso, se você roda aí por volta de 100 quilômetros por dia, isso não vai ser um problema, a manutenção não vai ser tão frequente. Tudo depende do seu uso, do seu zelo, se a corrente está lubrificada, se o pneu foi realmente calibrado, em qual a pressão que você utiliza nos pneus. Esse tipo de situação faz com que a manutenção seja, inclusive, distante uma da outra. O seguro, de fato, é uma preocupação que muita gente tem e que muita gente não faz. Por incrível que pareça, eu me deparo com pessoas que sequer têm interesse em fazer seguro. Pois bem, no meu perfil, como eu já falei em outros vídeos, o seguro da minha moto chegou a R$2.400, e isso com cobertura integral, à exceção de carro reserva, que por alguma razão as seguradoras não costumam oferecer. Como todo veículo em lançamento, assim que a moto chegou às ruas, percebeu-se que existiam alguns problemas que podem ser reconhecidos por inúmeros proprietários da moto. Isso mesmo. Se você aplicar torção demais no parafuso da balança, você vai perceber que o rolamento pode estourar, porque o espaçador é um pouco menor do que deveria. Isso gerou preocupações e irritação em muitos usuários que precisaram fazer a troca desse componente após estourá-lo. Lógico que isso aconteceu dentro do prazo de garantia, mas que pode chegar até a 30 dias de espera. Então, isso é um aviso a cada um de vocês. Na hora de aplicar força, a torção no eixo traseiro, quando você for apertar a corrente, por exemplo, tome cuidado com a força. Você não precisa apertar demais aquele parafuso. Basta que você aplique a força recomendada no manual. Se você não tiver um torquímetro ou algo parecido, tente ir à concessionária e se informar como você pode fazer o aperto de modo correto. Ninguém está livre de surpresas desagradáveis. Alguns proprietários da MT-03 relataram que o seu cabo de embreagem começou a desfiar e que a sua embreagem começou a ter problemas. Pois bem, essas pessoas discutiram com as concessionárias e algumas delas se recusaram a fazer a troca desse componente. Mas outras, após algum tempo, acabaram percebendo que havia uma falha de montagem nesses específicos casos. Pois bem, isso não é um problema do segmento inteiro e é algo que você deve olhar apenas para se certificar de que está tudo bem. Se eu tivesse que atribuir uma nota MT-03, a nota seria 9. Essa moto é excelente, é um bom custo-benefício para quem quer uma moto esportiva. Ela representa tudo o que há de bom no segmento das motos maiores e mesmo assim, por conta da sua distância entre eixos ser tão pequena, a torna leve e agradável para o uso diário. É a melhor moto que eu poderia adquirir. Então, pessoal, esse vídeo é mais do que apenas um review, é até uma homenagem. Eu agradeço a Yamaha por ter trazido essa moto ao mercado brasileiro. Mesmo com todas as suas particularidades e medos que os usuários normais podem ter, ela é de fato a melhor moto nesse segmento no mercado nos dias de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.